Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de pé de si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Que Deus nos ensine por meio da sua palavra. Vamos orar. Nosso Pai, estamos aqui reunidos para adorar ao Senhor com cânticos e também com leitura na tua palavra e a meditação nas Sagradas Escrituras. Que o teu Santo Espírito, que é o nosso professor, nos ensine a compreender as tuas verdades e também praticá-las em nossa vida, para que a nossa família possa andar dignamente como é a vontade do Senhor. Nos ensine a nós como homens, como maridos, como pais. Ensine também as nossas irmãs, como esposas e como mães. E ensine aos nossos filhos e a nós mesmos, como filhos, para que honremos aos nossos pais. E todas as coisas sirvam, contribuam para a glória do Senhor. Pois te pedimos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Irmãos, houve um grande pregador das Escrituras, chamado Charles Spurgeon. Este foi um grande homem que pregou o Evangelho nos séculos passados. E ele disse uma coisa que eu gostaria que vocês pensassem em uma frase dele. Quando o lar é governado pela palavra de Deus, nós podemos convidar até anjos para se hospedarem conosco e eles se sentirão à vontade. Está pensando sobre isso? Por que será que ele disse isso? É porque tem muitos lares pelo mundo afora que pessoas, quando chegam lá naquele lar, vão sentir imensa tristeza devido ao comportamento do marido, devido ao comportamento da esposa, devido ao comportamento dos filhos. Então é muito importante que nós que estamos aqui tenhamos a firme convicção de que o nosso lar, a minha casa, a minha família deva ser controlada pela palavra de Deus. Sabe, tem jovens que são controlados pelos rebeldes, tem jovens que são controlados pelo malhação, tem jovens que são controlados pelo que a televisão ensina, tem homens que vivem de acordo com este mundo, tem mulheres também, moças e rapazes. Isso não é certo. O que acontece? Homens e mulheres entram por caminhos tortuosos. Homens e mulheres fazem coisas que aborrecem a Deus e ao seu próximo. Filhos podem achar que estão aproveitando este mundo, mas o seu final é muito trágico. É muito trágico. Mesmo que aproveite tantas coisas deste mundo, mas quando morrer, se não tiver tido um encontro com Cristo, vai se encontrar no inferno. E Deus quer que nós sejamos governados pela sua palavra, para que o fim da nossa vida aqui tenha continuidade na eternidade em o mais completo gozo oferecido pelo Senhor. Então, meus amados irmãos, Paulo está falando nesta carta sobre o andar digno da vocação a que nós fomos chamados. Cada crente aqui, e se alguém que não é crente ainda, pense seriamente nisso. Não se pode brincar com a palavra de Deus, nem muito menos rir dela, debochar dela, porque pode ser muito tarde quando vier a dar crédito a ela. Por isso que nós pais, nós temos o cuidado de ensinar nossos filhos de como devam andar. Por isso que nós somos estimulados pela palavra de Deus como devemos andar, porque é um risco muito grande andar longe das Escrituras. E Paulo, ele mostra aqui para nós uma conduta que deve ser utilizada por cada uma pessoa que lê as Escrituras. Eu não digo aquele que nunca teve conhecimento, mas aquele que já tem conhecimento. Mas o que fazer a respeito daqueles que não têm conhecimento,
levar o conhecimento a eles. E eu creio que esta igreja, na preparação para esta conferência, deve ter convidado muitas pessoas para que pudessem vir aqui e ouvir a palavra de Deus e receber a instrução do Senhor, para que a sua família pudesse ser bem instruída e viver para a glória de Deus. E é assim que o Senhor nos ensina. Ele nos ensina a andar em unidade, a andar na verdade, a andar em santidade, a andar em amor, andar caminhando como a luz, andar como sábios e assim sucessivamente. Se você vai para qualquer outro lugar, você vai aprender a andar tortuosamente. Mas se você vai numa igreja e ouvir a palavra de Deus, você vai aprender a andar retamente. Isso tanto para criança como para adolescentes, jovens, adultos e anciãos. A instrução está para nós, e o Senhor fala sobre responsabilidade para com membros da família. Seria importante prestar um pouco de atenção. Responsabilidade das esposas, responsabilidade dos maridos, responsabilidade das crianças, responsabilidade dos pais, responsabilidade dos servos, responsabilidade dos patrões. Todas essas responsabilidades nós encontramos aqui nesta carta. Mas o nosso assunto é ele trazendo a nós sobre as responsabilidades conjugais. Temos maridos, esposas e temos futuros maridos e futuras esposas. Eu não conheço todos vocês, mas nós vamos encontrar, nós temos filhos que ainda porventura não sejam casados, mas futuramente irão casar. E eles precisarão de receber instrução de como ser um marido e de como ser uma esposa. Então ele começa falando aqui sobre o dever das esposas, no verso 22 que nós lemos, Efésios 5. Ele diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu próprio marido. Isso aqui, minhas irmãs, vou falar diretamente para as irmãs agora. O apóstolo Paulo está dizendo que uma grande responsabilidade da mulher cristã. Então, não é a mulher debochada, não é a mulher, como é que os jovens dizem, fulano é muito descolado. Não é a mulher que não tem respeito, nem se dá respeito. Ele está falando da mulher cristã, a mulher que teme a Deus, a mulher séria. Então, a mulher séria, a mulher que teme a Deus, ela se submete ao seu marido em tudo. É bíblico. Isso nunca vai ser ruim para a irmã. Assim como uma irmã em Cristo se submete ao Senhor, Paulo está ensinando aqui, deve também se submeter ao seu marido, assim como a igreja. A igreja é o que de Cristo? A noiva, né? É a noiva de Cristo. Então a igreja, ela se submete a Cristo, não é? O que é que nós fazemos como igreja? Só fazemos aquilo que Cristo manda fazer. Então nós somos submissos a Cristo. Então ele ensina que a mulher deve ser submissa assim ao seu marido, como a igreja está submissa a Cristo. Mas agora, qual é o motivo disso, né? Você já viu falar que aqui na Terra existe um certo movimento feminista, né? Tem um movimento feminista. Agora nós precisamos olhar o que é que a Bíblia diz sobre o movimento feminista, né? Tem coisas boas, mas também tem coisas que anulam a palavra de Deus. Nota que o motivo da mulher ser submissa ao seu marido é porque Deus, na criação, ele colocou uma ordem. Ele criou primeiro o homem e o colocou como cabeça da família. E ele criou depois a mulher para que a mulher fosse a sua auxiliadora. Então a mulher, ela não é para ser maltratada pelo marido, mas é para ela ser amada pelo marido, a auxiliadora do seu marido, pois o marido ele não é nada sem a esposa dele.
Então, por isso que a mulher, ela se colocando como submissa ao seu marido, ela vai estar se colocando na posição que Deus a colocou. Em todas as coisas existe uma organização funcional, não é verdade? Por exemplo, na área de governo do nosso país, existe presidente, existe senadores, existe deputados, governadores e assim por diante, né? Dentro das Forças Armadas existe uma hierarquia. Nós encontramos aquele que fica num grau maior, um grau menor e etc. Em toda organização funcional existe esta hierarquia, uma cadeia de autoridade. Então na família também é assim. Quem é que manda lá em casa? São os filhos? Não, deve ser os pais. E entre os pais, de quem é a palavra final? Deve ser do marido. Foi esta ordem que Deus deixou. Então na família é bom a gente pensar que é a vontade de Deus que o marido seja o cabeça da mulher e que os pais tenham a autoridade sobre os filhos. É assim para que uma família seja abençoada. E então Paulo ele dá dois motivos por isso. Por que é que tem assim? Porque não é a mulher que deve fazer todas as coisas e o homem ser submisso à mulher. Então Paulo dá dois motivos. Por exemplo, em relação à igreja e Cristo, quem é Senhor? É a igreja ou Cristo? É Cristo. Ou melhor, com respeito à liderança, quem é que lidera? É Cristo ou a igreja? É Cristo. Então, por causa desta ordem que o apóstolo Paulo dá, então nós aplicamos esta ordem para a nossa família. Então, nós homens temos uma grande responsabilidade. Agora não é para a gente se achar machão, porque quem manda aqui em casa sou eu. Não é assim. Agora, tem pessoas que pensam assim, e o pior é que tem mulheres que pensam assim. Ah, mas eu não posso ser submisso ao meu marido por causa disso. Não, a esposa e o marido cristão, eles oram juntos, eles conversam juntos, eles vão para a igreja juntos, eles tratam os problemas juntos, eles dialogam juntos e assim vai. Mas a palavra final é do homem. Por exemplo, se tiver uma decisão para tomar, aí o marido quer fazer uma coisa e a esposa quer fazer outra. Deve haver uma luta? Não. Mas se a esposa estiver certa e o marido não estiver enxergando aquilo, o que é que a esposa vai fazer? Ela vai, a esposa cristã, orar. Ela vai orar: Senhor, tire isso da cabeça do meu marido. Senhor, dê sabedoria ao meu marido. Ela vai aconselhar. E sabe o que é que Deus vai fazer? Aquele que pede com fé, crendo que já recebeste, terei. E Deus vai fazer isso. Agora, se a mulher esperneia e quer fazer as coisas à força e briga e xinga, o que é que o homem vai fazer? Vai endurecer cada vez mais o seu coração e não vai aceitar o conselho da sua esposa. Então a esposa é a auxiliadora. Nós homens precisamos da nossa esposa, porque Deus vai usar a nossa esposa para nos ajudar. É por isso que a mulher é a auxiliadora do homem, porque o homem precisa desta auxiliadora. Entendeu? E a mulher tem esta função muito importante da sua submissão, demonstrar a sabedoria que recebe de Deus, para ser uma bênção no seu lar, uma bênção para o seu esposo, uma bênção para os seus filhos, uma bênção para cada um que faz parte do seu lar. Sabe, meus amados irmãos, por isso que nós, por exemplo, quem está na liderança, os pastores, os pais, tem o máximo de cuidado para com seus filhos quando estão pensando em casar. Escolha bem para que não dê o passo errado. E como é que eu vou fazer a escolha? O filho diz, a filha diz para os pais: como será a minha escolha, papai? Como será, mamãe, a minha escolha? Eu devo escolher. Aí a moça diz: o rapaz mais bonito, aquele pão é bem, só que em Rio foi os mais adultos, porque é do nosso tempo, né? Os mais jovens hoje não tem mais isso não, né? Como é que chama hoje quando diz que um rapaz é bonito? Não precisa dizer. Então, né?
rico, ele é muito assim, todo mundo gosta dele, etc. É um galã. Aí o rapaz, a moça é o que? É aquela moça bem bonita, né? Aquela moça de família, rica e etc. Tá? Aquela que os outros dizem que pode não ser bonita, então não. A principal coisa na escolha, e que nós como pais devemos ensinar para os nossos filhos, é se o rapaz que a nossa filha está pretendendo namorar, ou a moça que o nosso filho está pretendendo namorar, é se ele é um homem ou uma mulher que teme a Deus. Viu? Não importa aqui ter muito dinheiro, porque tem muito cabra ruim que tem dinheiro, viu? Que faz mulher sofrer. É aquele que é muito bonito, tem muito homem bonito malvado, que ele pode ser bonito por fora, mas é horrível por dentro. E assim também com as moças. Tem muitas delas que podem ser tipo violão, mas é pior do que uma sanfona. A beleza do homem e o principal na mulher é o que ela tem dentro, é o que ele tem dentro. E isso tem que ser quem? Cristo, a palavra de Deus. O meu filho, a minha filha fará um bom casamento se fizer um casamento com alguém que teme a Deus. Porque se o homem ou a mulher teme a Deus, vai amar aos nossos filhos. Então, meus irmãos, a nossa preocupação é em que os nossos filhos não casem com alguém que tenha uma fé diferente ou não tenha fé. Eles não poderão ser felizes se eles começarem um lar num jugo desigual. Se eu tenho um filho crente e ele vai namorar com uma moça que não é crente, não vai dar certo. Não pode dar certo, porque ele vai querer ir para a igreja e ela vai querer ir para o clube. Ele vai querer ir para a escola dominical e ela vai querer ir para a praia, para a piscina. Da mesma forma será com a moça crente casar com um rapaz crente, ou descrente, aliás. Por isso que a nossa preocupação é que os nossos filhos não entrem num jugo desigual. Porque se entrar nesse jugo desigual, está começando errado, e algo que começa errado não pode dar certo. Vamos fazer a construção de um prédio. Aqui temos homens e temos mulheres que entendem disso. Nós fazemos um alicerce primeiro, não é isso? E o alicerce tem que ser bem firme. Mas se ao levantar das paredes eu não usar o fio prumo, conhece o fio prumo? E for botando um tijolo em cima do outro, um tijolo em cima do outro, tijolo em cima do outro. Se eu começar com um desnível aqui de 1 milímetro, daqui a 2,5 metros, ele vai estar com uma inclinação bem... E o que vai acontecer? Começou errado, não tem como aprumar, não tem como você pegar essa parede e empurrar ela para cá e botar ela no canto de novo. Tem que derrubar e fazer de novo. E casamento não se derruba. Uma vez que casou é até que a morte os separa. Por isso que deve haver muito cuidado. Um lar desse tipo é um convite a uma guerra civil desde o início. Vão ter dificuldades, vão ter muitas lutas, vai haver sofrimento. E nós que somos pais, vamos achar bonito isso? Vamos chorar tanto quanto eles. Vamos ficar tristes porque nós vemos nossos filhos sofrendo. Então, por isso, filhos, falando diretamente para filhos, quando seu pai, sua mãe lhe dá uma instrução, é porque ele quer o seu bem, ele nunca quer o seu mal. E especialmente se é um crente, nunca vai querer o seu mal. E nós pais não podemos esquecer isso. Devemos insistir com os nossos filhos. E isso começa dentro do lar. O filho vê a mãe sendo submissa ao pai. E o pai, vamos para a responsabilidade do pai agora, versículo 25. Olha aí.